O número de jovens a ir às urgências de pedopsiquiatria aumentou desde a crise económica de 2010. A maioria dos casos registados estão relacionados com ansiedade, depressão, automutilação e até tentativas de suicídio. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde, que este ano é dedicado precisamente à depressão, que em Portugal estima-se que afeta 8% da população. Francisco Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, está na edição da manhã. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Ora, olhando para estes números, faz todo o sentido que o Dia Mundial da Saúde se dedique um pouco à questão da depressão, porque são realmente preocupantes. Sim, são mesmo muito preocupantes. Aliás, a ONU alerta para uma dimensão que aponta de 300 milhões a estarem afetados em todo o mundo. Em Portugal, até se pensa que talvez estejamos a falar de números um pouco subvalorizados, porque o que acontece hoje em dia é que não há uma resposta ao nível dos cuidados de saúde primários que permita identificar precisamente, avaliar bem do que é que estamos a falar em alguns casos, e porventura até podemos ter um subdiagnóstico neste caso. E o que temos ao contrário é medicação em larga escala, psicofármacos, que é o caso de Portugal. E, portanto, claramente não estão a existir respostas para um problema desta dimensão, e é um problema que vai muito para além, inclusivamente, de alguns dos problemas de saúde que nós, geralmente, olhamos com mais atenção e julgamos mais graves. A depressão, hoje em dia, tem um impacto, tanto do ponto de vista da economia como nas pessoas, de uma forma geral, em termos de sofrimento, muito maior do que algumas dessas doenças. Dou o exemplo de que, hoje em dia, embora haja uma resposta muito curta por parte dos cuidados de saúde primários, é a terceira situação que aparece nos cuidados de saúde primários, portanto, vulgarmente nos centros de saúde, é a terceira situação que aparece recorrentemente para cuidados. E é uma situação que se prolonga no tempo. E é uma situação que se prolonga no tempo. É uma situação que se prolonga no tempo e que continua a haver um déficit de recursos muito grande. Não existem praticamente psicólogos e psicólogas que façam uma cobertura no território nacional para ter uma resposta mínima para estas situações e, portanto, na ausência disso, vêm-se os médicos de família, muitas vezes, com uma única solução de medicação. E sem formação específica, não é? Muitas vezes também não há essa formação específica para esta área, mas mais do que isso não há também uma estratégia integrada para a prevenção da depressão. Nós sabemos que, evidentemente, o facto de termos atravessado estes últimos anos dificuldades muito grandes agravaram aquilo que são fatores de risco de ordem social e os fatores de risco de ordem social são alguns dos fatores de risco que podem propiciar maior incidência da depressão, mas a verdade é que a depressão atinge números demasiadamente preocupantes, não só nos mais jovens, embora relativamente à faixa dos 15 ou 29 anos, segundo a OMS, nós atingimos a nível mundial números que colocam o suicídio, em que a depressão corresponde a uma das principais causas nessa faixa etária, como segunda causa de morte. Portanto, estamos a falar de algo mesmo muito grave e que é 50% mais incapacitante do que algumas doenças como a diabetes, por exemplo. O que é que se pode fazer? Não basta dizer e ficar a olhar. Não é? Sim, exatamente. E por isso mesmo a Ordem dos Psicólogos ontem apresentou, aliás, uma iniciativa pública na Assembleia da República, uma proposta de Programa Nacional para a Prevenção da Depressão. E essa proposta o que pretende é, com critérios específicos de referenciação e com um diagnóstico precoce, não só daqueles que podem estar em risco de depressão, mas também daqueles que já estão com uma depressão ou em risco de recaída, podermos dar à população, aos utentes que recorrem com queixas dentro de um quadro que eventualmente possa ser depressivo, darmos soluções ao nível de ajuda que permita autonomia e, portanto, a porta de entrada para este apoio não pode ser a utilização de medicação. Só em situações que existem, de facto, de maior gravidade, é que, de facto, a medicação passa a ser uma resposta. Ou quando se prolonga no tempo de uma forma onde a medicação pode, de forma combinada com a intervenção psicológica, de facto é uma das soluções. Mas o primeiro passo não é esse, nem sequer o segundo passo é esse, e por isso precisamos de mais recursos para que essa referenciação aconteça e precisamos de uma
estratégia combinada desta matéria. Uma das coisas que a Ordem dos Psicólogos fez foi avançar desde já com a produção de um manual de autoajuda adaptado à população portuguesa, testado e adaptado à população portuguesa, que fará parte dentro de um conjunto de recursos que também estamos a tentar disponibilizar. Formação para os profissionais, para os nossos psicólogos e psicólogas, instrumentos disponíveis tanto para a avaliação como para o apoio aos utentes, como o caso deste manual de autoajuda. Agora, são precisos profissionais para guiar estes mesmos utentes, para ajudar neste processo de autonomia. Mesmo soluções que têm vindo a ser avançadas, como por exemplo o caso da psicoterapia, são soluções que devem aparecer antes, de facto, da medicação, mas não são as primeiras soluções. As primeiras soluções são intervenções psicológicas e de aconselhamento psicológico até, antes de mais, portanto são o que nós chamamos de intervenções de baixa densidade e depois sim podemos avançar para outras soluções quando a situação que temos à frente do ponto de vista depressivo realmente assim o exige. Muitas vezes estamos a falar de reações a acontecimentos de vida, acontecimentos de ciclo de vida que podem ser resolvidos com intervenções muito simples e muito breves e com isso vamos certamente poupar muito sofrimento às pessoas, mas também poupar muito do encargo que existe sobre o Serviço Nacional de Saúde. Então esperemos que Portugal consiga reverter estes números, de facto, talvez passando por aí e por todos os préstimos que sejam possíveis alocar a esta questão. Agradeço a sua presença aqui esta manhã. Muito obrigado, Marta.